Bom pessoal, então dando início à nossa segunda videoaula, tá, da terceira semana, a gente vai dar mais uma reforçada nas equações do segundo grau. Então vamos de novo para a teoria, equações do segundo grau, definição. Então eu botei um textinho bem simples nesse conteúdo que eu passei para vocês, que está por quadrinhos, está por slides. Então diz assim, ó, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Sempre o a tem que ser diferente do zero, porque se o a for zero, ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, os coeficientes, ou os números que vêm na frente de cada um, coeficiente a é o número que vem na frente do x ao quadrado. Quando não aparece nenhum número, quer dizer que é 1, tá? Só tem 1 x ao quadrado. Coeficiente b é sempre o número que vem na frente do x. E coeficiente c é o termo independente, o número que está sozinho, não está acompanhado nem de x ao quadrado, nem de x, está sozinho. Então, o primeiro passo para te saber um pouco de equações é definição de coeficientes. Bom pessoal, então dando seguimento, agora aqui eu coloquei 4 equações do segundo grau, tá? E daí o que a gente vai fazer? A primeira coisa é identificar os coeficientes dessas equações. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, coeficiente A, qual é o valor do coeficiente A? Quando não aparece nenhum número, está só o x sozinho, quer dizer que é 1 o valor do coeficiente A. Coeficiente B é o número que vem na frente do x, nesse caso aqui é o meu menos 5. E coeficiente C é o termo independente, o número que está sozinho, nesse caso o 6 ou mais 6. O sinal positivo ele pode ou não aparecer, daí fica a critério de vocês. Se eu tiver o coeficiente A, B e C, ela tem os 3 coeficientes, ela é uma equação completa, tá? Ela tem todos os coeficientes A, B e C. Se faltasse algum, ela seria uma equação incompleta. Aqui no segundo exemplo, qual é o valor do coeficiente A? O coeficiente A é o número que vem na frente do x ao quadrado. Nesse caso, o coeficiente A vale 6. Aqui, qual é o valor do coeficiente B? Como não aparece no número aqui, só tem um x sozinho, o coeficiente B é menos 1. Lembre-se de colocar sempre o sinal, principalmente quando ele é negativo, que é obrigatório aparecer o sinal de menos. Coeficiente C é o termo independente, o número que está sozinho também, não esquecendo do sinal, nesse caso aqui, menos 1. Tem A, tem B e tem C, ela é uma equação completa. Tem os 3 coeficientes, ela é uma equação completa. Aqui, valor de A, 7, tá? Valor de B, não aparece o número, né? Mas é 1, só tem 1x, então menos 1, com sinal. Não tem coeficiente C, então coeficiente C é igual a zero, não tem. Se falta um coeficiente, ela, ou B ou C, ou os dois juntos, ela é uma equação incompleta, que é o que nós estamos aprendendo a resolver equações incompletas por enquanto, tá? E o último exemplo aqui, eu tenho o coeficiente A, porque não aparece, mas só tem 1x ao quadrado, então ele vale 1. Eu não tenho coeficiente B, não tenho nada com x aqui, né? Então meu C, o meu B é igual a zero. E o meu coeficiente C é o termo independente, o número sozinho, que não está acompanhado nem de x ao quadrado, nem de x, nesse caso, menos 36. Então falta o coeficiente B, ela é incompleta. Tá? Então vamos seguir agora na sequência, eu vou fazer um exemplo de cada dos exercícios, tá? Para vocês verem como é que faz. Bom pessoal, na número 1, que é na sequência da folha número 1 aqui embaixo, que é a número 2, eu vou só falar sobre, para deixar para vocês fazerem. Na número 1 diz assim, quais das equações abaixo são do segundo grau? Bom pessoal, o que define o grau de uma equação? É o expoente, né? Por exemplo, para ela ser uma equação do segundo grau, ela tem que ter um expoente 2, de grau 2, tá? Então, se não tem expoente de grau 2, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Por exemplo, se está só a letra sozinha, ela vai ser uma equação do primeiro grau, porque quando não aparece o expoente, tem só a letra sozinha, só o x, por exemplo, o expoente é 1, não tem expoente, o expoente é 1, e ela é uma equação do primeiro grau. Então, definição da equação do segundo grau é o expoente, o maior expoente dos termos da minha expressão algébrica, no caso da minha equação. Se está elevado na 2 é do segundo grau. Então aqui é só para marcar um x na que é do segundo grau. Aí vocês vão marcar.
Na número 2 é para fazer conforme o exemplo que eu fiz, tá? Então, o que vocês têm que definir? Os coeficientes, o valor de A, o valor de B e o valor de C. E se ela tem os três, dizer que ela é completa. Se faltar um dos coeficientes, o coeficiente for zero, ela deixa de ser uma equação completa e passa a ser uma equação incompleta. Então aqui, ó, na número 3, sim, eu vou fazer um exemplo de cada, tá? Vou fazer um exemplo da letra C e o exemplo da letra J. Bom, na letra C ela já está distribuída a equação, na letra J ela tá só, tu tem que redistribuir ela, tem que organizar ela para resolver. Então, primeiro passo na letra C de resolução. Aqui eu só tenho equações incompletas do terceiro modo, que é aquele de isolar o x, deixar o x sozinho. Então, o primeiro passo é deixar o que tem x do lado de cá e passar os números para o lado de lá. Os números que estão sozinhos, não estão acompanhados de x. Nesse caso, esse menos 50 passa para cá com o sinal contrário. Vai ficar 2x² igual a zero. Ele era menos, passou para cá, mais 50. Tá? 2x², 0 mais 50 é 50. Bom, este 2 encostado do lado da letra, sempre que eu tenho um número do lado da letra encostadinho, ele está multiplicando aquela letra, está fazendo vezes aquela letra. Para ele sair daqui e passar para cá, ele passa com a operação inversa. O contrário da multiplicação é a divisão. Então passa o 50 dividindo por 2. Botem o traço de fração, porque nem sempre vai dar uma divisão exata. Depois vocês têm que deixar indicado na forma de fração. A fração nada mais é que uma divisão. É o numerador dividindo o denominador, dividido pelo denominador. Então 50 dividido por 2 é metade de 50, que é 25. Aqui dá para dividir. Tá? Todo número par eu consigo dividir por 2 no meio, né? Bom, aqui eu tenho um expoente, também uma potência, uma potenciação de grau 2, né? A operação inversa da potência é a raiz quadrada, então ele vai passar para cá na forma de raiz quadrada. X é igual mais ou menos, né? Porque é o quadrado, dois valores, raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, ó, raiz quadrada de 25 é 5. Primeiro, raiz valor positivo. Segunda raiz, valor negativo. Conjunto solução, sempre tem uma equação, tem um conjunto de solução, mais 5 e menos 5. Está resolvida a primeira. Bom, vamos lá para a segunda. Aqui ela só está misturada, não está distribuída conforme está aqui. Então, o que tem que fazer? Já está praticamente adiantada. Aqui, ó, 16 é igual a 9x². Se eu inverter os dois termos, esse passar para cá e esse passar para cá, eu só faço isso aqui, eu não preciso mudar sinal, tá? Eu só boto aqui, ó, 9x² igual a 16. É a mesma coisa que 16 é igual a 9x², tá? Então, se isso é igual a isso, isso também é igual a isso. Então, tá certo se eu inverter os dois, um para cada lado. Então, já ficou adiantada, ficou conforme está aqui, ó. Olha só o modo de resolver, ó. 2x² igual a 50, 9x² igual a 16. Ó, se tu perceber, a partir daqui, vai ser a mesma coisa que nós fizemos desse lado, vamos fazer aqui, ó. Então, ó, primeiro passo é passar esse 9 para cá e dividir em 16. 16 dividido por 9, tá? Bom, guris e gurias, 16 dividido por 9 não é uma operação, uma divisão exata. Então, eu vou deixar na forma de fração, tá? Deixo na forma de fração e esse expoente que está aqui passa para cá na forma de raiz. Vai ficar mais ou menos raiz de 16 nonos. Raiz de 16 nonos. Tem como extrair raiz de fração? Tem. Vou explicar para vocês. Bom, resolução. Vou pegar o valor primeiro positivo dessa raiz, que é o meu x tracinho, ou x', valor positivo. Tá? Pego. Para fazer uma raiz quadrada de uma fração, eu extraio a raiz do numerador e a raiz do denominador. Os dois têm raiz exata. 16, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Ó, bota o traço de fração. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, ó, resolvido, o x duas linhas é só o valor negativo, a mesma coisa, menos 4/3. Conjunto de solução, mais 4/3 e menos 4/3. Bom, pessoal, então finalizando a nossa segunda videoaula,
Eu vou pedir para vocês que ali no YouTube, onde vocês forem direcionados através do link, vocês coloquem o nome de vocês nos comentários, tá? E a totalidade. Por exemplo, fulano, totalidade 6. Tá, pessoal? Então, ficamos por aí. Fiquem bem. Vamos